O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, temos como tema central esse final de semana a humildade. Final de semana passada a oração, agora a humildade. A oração precisa ser humilde e perseverante. Essa oração, então, ela rasga o céu. O Senhor nos fez seus filhos, mas porque somos filhos, não estamos dispensados de rezar. Nada daquela desculpinha: Deus já sabe o que eu preciso, não vou rezar. É preciso rezar, porque nós temos uma inclinação para o mal, temos uma raiz de orgulho, de autossuficiência. A oração nos coloca no lugar de suplicantes. Uma vez que o pecado entrou no mundo, então ficamos com essa deficiência. É preciso pedir, é preciso suplicar, é preciso interceder, é preciso se humilhar. E o Senhor resiste aos soberbos, porque a soberba é pior, muito pior, do que não ser atendido. É para justamente sairmos dessa posição de soberba. O Senhor está falando aquela parábola para corrigir os fariseus, para que eles voltem. Nós somos pó, ao pó retornaremos. A condição humilde. Fomos nós que nos afastamos de Deus. Ele veio ao nosso encontro. O homem e a mulher precisam, então, agora com o coração prostrado, rezar a Deus. Essa humildade é a verdade da nossa condição criatural. Sim, somos filhos, mas somos criaturas. Santa Teresa lembrava: a humildade é a verdade. A verdade é que nós somos indigentes, mendigos de Deus, precisamos de Deus. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é uma realidade. Nós não podemos nada. Então o homem e a mulher não podem se exaltar. Vós sereis deuses. A tentação lá do início. Não. É preciso se colocar então como verdadeiro servo. O próprio Senhor vai dizer: eu vim para servir, não para ser servido. E Ele é o Senhor. Disse também no lava-pés: eu que sou o mestre, Senhor, faço isso? Porque toda ação de Deus é uma ação de serviço. A própria criação é serviço. Deus não precisava criar. A criação foi bom para nós. Porque para nós existir é um dom, é um bem. O Senhor criou por amor. O amor de Deus é serviço. A criatura não pode ser diferente. Se a criatura fugir da imitação de Deus, que serve
aí vai para a hoste de Satanás, que não quis servir, não servirei. Não quis se colocar a serviço. Se o próprio Deus está a serviço, como a criatura não vai se dispor? Então, o orgulho é a nossa ruína. Devemos rejeitá-lo com força. A tentação de não precisar de Deus. A tentação da liberdade. E aqui, sabendo que a humildade é a verdade. Nós não podemos separar. Nós não podemos nos enganar com aquele discurso. Nós, como eu lembrava de manhã, nós, um povo latino, e os brasileiros ainda mais, somos muito sentimentalistas. Então nós nos compadecemos de qualquer coitado, mesmo que aquele coitado seja falso. Isso não vem de Deus. Deus não tem pena. Deus tem compaixão. Nós temos pena. Pena, eu sinto pena, mas não faço nada. Não, o Senhor tem compaixão e deu a vida por nós na cruz. Então cuidado, porque a humildade está vinculada à verdade. Não basta ser uma vítima, não basta ser um coitado ou uma aparência de humilde. É preciso ser verdadeiro. Porque se falta a verdade, essa aí não é a verdadeira humildade. E hoje nós estamos num tempo de exaltação da liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Seja livre. Seja livre. Essa liberdade sem verdade é falsa. Então, pessoas livres, que querem pregar uma liberdade, não precisando de nenhum mandamento, nem da lei de Deus, nenhuma determinada aparência de desapego, não é humildade. Então aqui, a oração nossa, ela precisa ser humilde, e só vai ser humilde na verdade, daquilo que somos, daquilo que somos. São Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então nós devemos entender que a verdadeira humildade está na verdade, e não em um discurso que parece um discurso ali de submissão, mas se não tiver a verdade é fraudulento. Devemos estar atentos aos jovens e às crianças, e ensinar para eles a verdade. Conhecereis a verdade, e é a verdade que liberta, não é o contrário. Tem muita gente que prega liberdade e não está na verdade. É a verdade que traz a libertação. É a sã doutrina, é a palavra de Deus, é o ensinamento de Cristo que traz a libertação. Essa é a verdadeira libertação. Então, uma liberdade sem verdade não nos serve. Não serve para nós. É preciso permanecer na verdade. São Paulo já dizia a Timóteo, é bom nós lermos as duas cartas de São Paulo a Timóteo para esse tempo. Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas serão inimigas do bem, rejeitarão a verdade. Rejeitarão a verdade. E hoje então se prega uma liberdade, você pode fazer tudo. Não pode. Não pode, isso é falso. Não pode mesmo. Então essa liberdade, ela é falsa. Tem pessoas que até aparentam ser cordeirinhos, vítimas, mas estão pregando algo falso. Então essa humildade aí não serve. Essa humildade é fraudulenta. Nossa, mas é um coitadinho. Não, precisa saber se é verdadeiro. É verdadeiro. Vamos estar atentos a essas falsas doutrinas, ideologias, pensamentos, máximas do mundo que prometem a liberdade à pessoa humana, mas na verdade ela é escravizada no pecado.
A nossa liberdade verdadeira é a libertação do pecado. Meu irmão, minha irmã, nesses tempos difíceis, a verdade está sendo expulsa. E as pessoas então começam a considerar o homem e a mulher, acima de tudo. Então, precisamos defender aqui uma minoria. Não. Precisa defender a verdade. Se a minoria estiver na verdade, glória a Deus. Se não, não. Assim como a maioria, se não estiver na verdade, não. A maioria dos parlamentares da Argentina votaram pelo aborto. Aborto continua sendo pecado. Pecado de excomunhão, para quem crê, para quem não crê, e leva para o inferno. Não importa se a maioria votou, a maioria também não traz a verdade. A verdade não vem por votação. A verdade não vem por decisão pessoal. Não depende de mim. Olha, a árvore da ciência do bem e do mal, você não toca. A verdade quem estabelece sou eu. O homem não pode ser Deus. Para mim aborto não é pecado. Então foi. Então você definiu, passou a não ser. O homem continua tocando na árvore porque o homem quer ser Deus. E já temos pequenos deusezinhos, já desde pequenos. Eu nasci homem, mas eu quero ser mulher. Não, você não vai ser. Mesmo que te digam isso, nunca será. Porque é uma verdade imposta. É uma realidade natural. Não vai ser mudado, nem por decreto, nem por lei federal. Faça o que for, não vai mudar. Não vai mudar. Mas e a minha liberdade? A minha liberdade não é absoluta. É preciso que seja dito dentro da família. Você não pode fazer tudo e não pode mesmo. E quem faz o que quer, depois que morrer, vai chegar onde não quer. E vai passar a eternidade onde não quer. Então isso é falso, isso é um discurso falso. Mas coitados de quê? Coitado do quê? A verdade não pode ser negociada. É bem verdade que a verdade precisa ser passada com caridade. Claro, a verdade tem que ser passada com a caridade. Mas a caridade sem a verdade é fraudulenta. Imagine duas pessoas. Uma pessoa muito mansa, muito legal, muito gente boa, mas que ela é falsa. E ela morre na falsidade. E propaga a falsidade. Mas ela é uma pessoa muito educada, muito legal. Para onde ela vai? Vai para o inferno. Agora uma pessoa bruta, grosseira, mas que só fala a verdade e vive na verdade, ela não vai para o inferno. Ela vai pegar um purgatório lascado, porque era uma pessoa grosseira, mas por ter vivido na verdade, ela não se condena. E hoje muitos falam, não, a liberdade é o que importa. Não, chega desse discurso de liberdade, está cansando. É a verdade. Não importa a liberdade. Os mártires não morreram pela liberdade. Morreram pela verdade. Olha, se você adorar o imperador, você vai ser livre, vai ter todos os bens. Não, porque isso não é verdade. O imperador não pode ser adorado. Então você morre. Então tá bom. Mas a verdade não é essa. É preciso dizer a verdade. Agora, quer se agradar a carne? Quer se agradar o homem? Não, a verdade é essa daqui. Ela é objetiva, está além do sujeito, se impõe sobre nós. Então eu vivo e me converto. Como nós temos uma inclinação, todos têm traumas, todos têm dificuldades, todos têm problemas. Para a minha vida é uma conversão à verdade. E não chamar de verdade o que não é. Todos nós temos desvio. Então nós temos que ir voltando para a verdade. A verdade é o Cristo, que revela o homem ao próprio homem. Ele é o homem verdadeiro. A gente olha para ele e vê como estamos longe do projeto do Pai. O que eu tenho que fazer? Ir voltando até ser outro Cristo. Isso vai levar o trabalho na graça, a vida inteira. E não simplesmente, não, tem muitas verdades, cada um pode ficar na sua. Não é assim. Não é assim.
Isso é fraudulento, isso é enganoso. Essa ditadura da liberdade não vai salvar. O Cristo que é amor, é verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio oferecer uma liberdade, veio oferecer a verdade. Essa verdade é que liberta o homem e a mulher, é o que opera a conversão. Mas hoje não se pode falar a verdade, em muitos lugares não se pode pregar a verdade. Porque a verdade fere minha liberdade. Mas a sua liberdade, ela não é verdadeira. Na verdade, quem comete o pecado é escravo do pecado. Isso é para qualquer um de nós. Eu, você. Porque a nossa consciência nos acusa. Então o homem e a mulher só é verdadeiramente livre em Cristo Jesus, na graça. O próprio Senhor diz, aquele que peca está escravo. No céu, sim, somos todos filhos. No inferno, não. No inferno só tem um que manda, o resto é tudo escravo. Então, meu irmão, minha irmã, essa conversa sedutora, principalmente para os jovens, você pode fazer tudo o que quiser, você pode ser o que você quiser. Quem é que pode ser o que quer? Conversa fiada. Quem é que pode fazer o que quer? Conversa fiada. É a exaltação do homem. Você é especial. Você é diferente de tudo. Não, não. Seja simples. Acolha a verdade. É a nossa conversão. É a nossa mudança. Se sinta amado, mas não se sinta diferente, especial, porque isso já é a semente do orgulho, da soberba, que vai então perdendo o homem e a mulher, rejeitando a sã doutrina, como dizia São Paulo a Timóteo. As pessoas rejeitarão bem a verdade, se deixarão conduzir por falsas doutrinas, por fábulas enganadoras, o espírito sedutor. E mais ainda, daqui para frente, o espírito sedutor vai ter mais poder, porque quando se rejeita a verdade, o Senhor deixa que eles fiquem mergulhados no engano. O mal também progride. Um abismo chama outro abismo. Onde a verdade é banida, então o mal vai progredir. Serão mais enganados, mais seduzidos. Não, eu e você não somos apóstolos da liberdade. Nós somos apóstolos da verdade. O cristão, ele é sal da terra e luz do mundo. A verdade não vem por votação, a verdade não vem da carne, não vem da política, não vem de nada, vem do Cristo Senhor. A palavra de vida eterna, Ele é a verdade. É Ele que abre os olhos do cego, de cada um de nós. É Ele que mostra o homem, o próprio homem, onde é que nós estamos fora da verdade. É Deus que me conhece. É Deus que te conhece. Ele nos revela quem somos. Ele nos mostra a nossa necessidade de conversão. E aí eu não posso ter a minha verdade. Isso é tão contagioso que uma vez, anos atrás, eu fui participar de um momento com jovens. Aí cada um, até jovens de comunidade, olha, eu apresento a Deus a minha verdade. Aí cada um falava, a minha verdade. E aquilo já foi me aborrecendo. A minha verdade, a minha verdade. Meu Deus, e que tanta verdade é essa que cada um tem a sua? Mas essa é a minha verdade. Eu falava, meu filho, minha filha, pode ser a sua história. Está longe de ter verdade aí. E não é por conta do meu sofrimento que o bem passa a ser mal e o mal passa a ser bem. Como eu sofri bastante, ou tive um trauma, logo, por conta desse trauma, eu vou mudar o mandamento de Deus. Uma vez que eu não estou tendo força para mudar, eu mudo o mandamento de Deus.
É assim que funciona? É assim? Pois é. Aí eu também fundo a minha igreja, fundo lá o meu partido, fundo a minha corrente filosófica, ideológica, pior ainda, teológica, para adaptar a minha necessidade. Aí ninguém se converte, porque não precisa. Vamos ser todos amiguinhos, para viver em uma grande família de paz e amor, e que isso não existe. Vai se fundar então uma outra coisa, mas não é a igreja de Jesus Cristo. A verdade traz a libertação verdadeira, porque é a própria verdade que é Deus que nos liberta. Por isso que muitos querem ser pastores, poucos querem ser ovelhas, porque a ovelha tem que se submeter à verdade. O pastor faz sua verdade e não fica no pastoreio de Jesus. Nós estamos nesse tempo, todo mundo já sabe. Mas de que as pessoas querem a liberdade? As pessoas querem liberdade de quê? Do quê? De Deus. A juventude quer liberdade de quê? De Deus, não querem Deus. Eu não quero Deus ditando minha vida. Eu não quero Deus mandando em mim. Eu não quero igreja. Eu não quero mandamentos. Só não falo isso com alta voz, porque é escandaloso até para a própria consciência. Mas o mundo quer a liberdade de Deus. Por isso que lá no caminho para a terra prometida fizeram o bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro não manda em nada, não perturba. Sou eu que levo ele, não é ele que me leva. Então eu faço um bezerro de ouro, porque adorar um Deus vivo significa que ele manda e eu obedeço. Adorar o bezerro de ouro, eu mando e ele obedece. Então a tentação é a mesma, passaram séculos. A não submissão. Eu não me submeto. Como Lúcifer, não servirei. Eu não aceito. Eu não aceito. Por que eu sou assim? Porque eu nasci homem, mas eu quero ser mulher. Paciência. Eu não aceito. Vós sereis deuses. Vós sereis deuses. Ah, não aceito. Olha, eu me confesso direto com Deus. Mas padre, é uma pessoa boa, é uma pessoa ali honesta. Fala direto, porque eu vou procurar outro homem. Ele é um pecador que nem eu, sabe como é que é? Então me confesso direto com Deus. Isso existe? É assim que Deus fez? É assim que Deus fez? Pois é, pode ter essa falsa humildade, mas tem verdade aí? Se o dono da verdade, que é a verdade, estabeleceu os apóstolos e a confissão, eu não posso estabelecer outro caminho. Não importa se na minha confissão pessoal eu chore, eu esfregue a cara no chão, eu me derrame, eu me humilhe, eu estou fugindo da verdade, eu tenho que me humilhar lá para outro pecador, e vou ter que falar assim, e a confissão humilha? Humilha sim, a mim e a você, mas é o caminho. Deus estabeleceu e eu não posso fugir. Ah não, mas eu vou fazer agora o meu caminho, porque isso aí é outro pecador, e dá não sei o que, e começa, né? É a falsa humildade. Humildade sem verdade, você já sabe. Quando começarem com conversinhas, com coisas, em qualquer âmbito da vida civil, da vida religiosa, pergunta a verdade. Vem cá, isso aqui é verdade? Não é. O argumento cai por terra. O edifício cai por terra. Toda essa barulheira cai por terra. Porque ninguém é Deus. A verdade já foi estabelecida, é Jesus Cristo. E isso acontece dentro da igreja, fora da igreja, onde cada um vai montar a sua verdade.
a sua versão da história, a sua versão da própria realidade, mas para não se submeter a Jesus Cristo. Eu e você somos indômitos, somos bravios, nós precisamos nos submeter a Cristo, ao seu jugo suave, para não sermos a raça rebelde que se perde. Então, meu irmão, minha irmã, esses tempos da bandeira da liberdade, a liberdade está submissa à verdade, está submissa, ela não vai na frente da verdade, nunca foi, e isso vai incomodar, está incomodando, vai continuar incomodando, porque a igreja precisa pregar a verdade. Isso vai ofender a liberdade? Claro que vai ofender a liberdade, é claro, claro que vai. Não haverá acordo, uma liberdade falsa, não tem acordo. A verdade, então, precisa ser pregada nos 4 cantos do mundo. Essa é a missão da igreja. É assim que a igreja, no começo, reconhecia os falsos profetas. Não bastava chegar lá, porque a Bíblia ainda não estava escrito no Novo Testamento, os livros demoraram. Como é que os sucessores dos apóstolos, que já tinham se espalhado pelo mundo, reconheciam um missionário, se ele era verdadeiro? Porque ele chegava lá com uma roupa toda surrada, porque ele usava um cilício, porque ele passava a mão na cabeça das crianças, porque ele era amigo dos passarinhos, do cachorrinho, porque ele defendia a baleia e o mico-leão dourado e a ecologia. Era assim que se reconhecia? Nossa, mas essa pessoa, ela é de Deus. Não, no começo da igreja, quando o Novo Testamento ainda não estava ali os pergaminhos, o bispo da cidade falava: começa a pregar, meu irmão, começa a pregar, porque eu preciso te ouvir, para saber se você é apóstolo de Cristo, se você é missionário de Cristo. Começava a pregar, e ele ficava lá ouvindo. Opa, isso aí Jesus não falou não, você está proibido de pregar aqui em nome da igreja. Então não era pela aparência, não era ali por se prostrar, é a verdade. Comece a falar, que eu preciso saber se você é um profeta verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, essa pregação, até mesmo dentro da igreja, hoje em muitos lugares, infelizmente, está para agradar os homens, e não para agradar a Deus. Por isso que nós estamos aí em um tempo difícil, de uma divisão. Desejada? De jeito nenhum. Devemos zezar? Com toda certeza. Mas já começamos a perceber pregações totalmente diferentes. Em muitos lugares, em países. Tem coisa que em um país não é pecado mortal, em outro país é pecado mortal. Existe isso? Pois é. Dentro da igreja, pregação estranha. Então, sim, nós devemos também não podemos ser ingênuos, devemos estar atentos para esse tempo. Esse tempo que não vai chegar, ele já chegou. E é preciso então abrir os ouvidos e reconhecer: opa, isso aqui não é de Deus. Pode parecer, mas não é. Está atento pela verdade, essa pregação. Ainda mais nós, como eu lembrava, que somos muito sentimentalistas, podemos muitas vezes nos compadecer de um comportamento falso e deixar passar a verdade. Não. Atento, que é a verdade que traz a verdadeira libertação. É a verdade que traz a verdadeira libertação do homem e da mulher, a libertação do pecado. Essa é a verdade, é Jesus Cristo nosso Senhor.